paz a todos. Amém. Abra sua Bíblia em Gênesis 26, 12. Amém. Repita comigo. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas. De novo, sem medidas. Porque o Senhor o abençoava. Amém? Feche seus olhos. Senhor meu Deus, nós estamos diante de Ti, do Deus Criador dos céus e da terra, do Deus que fez tudo bom e tudo perfeito, do Deus que criou o homem e pôde declarar que era muito bom. O Senhor foi quem criou. O Senhor é o meu Deus. O Senhor criou a minha vida e a minha boca. Senhor, usa a minha vida esta noite para liberar uma bênção especial sobre este povo, segundo o seu querer, segundo a sua palavra, que não volta vazia, mas realiza grandes coisas neste lugar, nesta noite. Que a sua palavra, meu Pai, possa cumprir e possa realizar libertação nesta noite. Possa, meu Pai, trazer cura aos corações feridos. Possa derramar chuva de bênçãos sobre este lugar e sobre todas as famílias. E principalmente, vida e vida em abundância. Amém? Este é um versículo muito conhecido. É um versículo que várias vezes Deus já falou por intermédio dele. E eu quero confessar algo para vocês, que eu só estou aqui essa noite por causa dessa palavra. Porque Deus falou que vai dar uma bênção sem medidas. Quantos creem? Quantos querem? Então aplauda ao Senhor. Se você quer, se você deseja, que você possa dizer: é para mim, Senhor, esta palavra. Eu quero uma bênção sem medida. Derrama sobre mim e sobre a minha casa esta bênção tal, que ela é 100 vezes mais, que ela é sem medidas. Amém? Que você possa ouvir essa palavra, tomar posse dessa bênção e ser um abençoador para toda a sua casa. Como eu falei, eu só estou aqui porque Deus falou desta palavra, porque senão eu não estaria. E eu queria confessar para vocês que provavelmente pode ser uma das últimas vezes que eu esteja ministrando para você. Quando Deus deu essa palavra, eu pedi para que Deus, se Ele quisesse que eu realmente ministrasse essa palavra, eu pedi para que a minha família não estivesse aqui, os meus pais não estivessem aqui, porque pode ser que seja a última vez, pode ser que seja daqui a algumas semanas, ou no máximo daqui a alguns meses. Então eu estou ministrando hoje, não sabendo o dia de amanhã, mas para mim, como se fosse o último dia, e como se fosse a última vez que eu estivesse ministrando e derramando uma bênção sobre vocês. Porque eu não estou bem, já faz um tempo que eu não estou bem, e provavelmente em pouco tempo não estarei mais. Provavelmente em questão de semanas, de meses, provavelmente eu não terei mais condições de estar com vocês. E quando uma pessoa está muito próximo da morte, esses dias morreu uma pessoa muito importante para a área da tecnologia, da informática, e ele falou que os melhores dias, os melhores meses da vida dele foi quando ele ficou sabendo que ele ia morrer. Então hoje eu estou aqui só por causa disso, porque Deus falou que vai derramar uma bênção sem medida sobre a sua vida. Eu só estou aqui porque Deus confirmou que quer usar a minha vida ainda nesses dias para derramar uma bênção sem medidas sobre a sua família. Só por isso. Eu fui ler a palavra de Deus e fui ver um grande homem que ele estava muito próximo da morte. Ele já sabia que a sua sentença tinha sido dada e que ele ia ter poucos dias de vida, que em poucos dias ele ia morrer. E naqueles poucos dias que ele tinha, ele mandou uma mensagem para Jesus. Ele mandou 2 mensageiros conversar com Jesus. E eu quero ler esse texto que fica em Mateus 11. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 11. Vamos ler do 2 em diante. Mateus 2, 11.
Mateus capítulo 11, versículo 2 em diante. Mensagem de João Batista a Jesus. 2. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Jesus, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: se tu és aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. O cego vem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Essa é uma passagem em que João ele está preso, ele está no cárcere, e ele já sabe que está próximo o fim do seu ministério, que em poucos dias ele vai ser assassinado. E isso acontece, nós conhecemos a história e sabemos que João realmente, ele é assassinado, cortam a cabeça de João, num dia de festa. Só que quando ele começa a pressentir que ele está próximo da morte, aquele que era a voz profética no deserto, ele envia 2 discípulos dele para perguntar para Jesus, falar: Jesus, você realmente é o Messias ou não? Acho que todos nós já fizemos essa pergunta para Deus. Deus, você realmente é Deus? Deus, onde você está? Jesus, cadê você? E a resposta que Jesus dá a João é o que está acontecendo. Ele fala: olha, os endemoniados são libertos, os doentes são curados, os leprosos são limpos, aos pobres é pregado o evangelho. Jesus fala do que está acontecendo, e coisas grandes estão acontecendo. E o último versículo que ele manda recado para João Batista é o que me chama a atenção. Ele termina o recado e a última palavra que ele deixa para João Batista é esse: e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Jesus fala tudo o que estava acontecendo, todos os milagres. Ele está dando um relatório confirmando: eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, o trono, o reino de Deus está sendo estabelecido aqui, agora, neste lugar e sobre esta terra. Todos estão sendo abençoados. Só que ele diz: e bem-aventurado é o homem que não se escandaliza em mim. Porque provavelmente João Batista ele estava lá no cárcere e ele estava pensando: depois de uma vida inteira entregue ao evangelho, depois de ter sido gerado com um propósito, depois de ter vivido uma vida inteira no deserto, de ter que comer gafanhoto, comida silvestre, de ser chamado de louco, provavelmente João ele estava pensando: puxa, agora que Jesus está aqui, será que não seria a hora? Será que não seria o momento de Jesus fazer algo por mim? Será que Jesus não está sabendo que eu estou em uma cadeia, próximo da morte? Será que Jesus não deveria fazer alguma coisa? Será que Jesus não poderia me tirar dessa situação e agora me dar uma vida melhor? Provavelmente essas coisas passavam na mente de João Batista. João Batista estava pensando: eu vivi uma vida toda para anunciar o evangelho, eu vivi uma vida toda falando do Messias. O Messias chegou, o reino está sendo estabelecido, e eu estou aqui nessa situação, preso, próximo da morte. Não é possível que Jesus não está sabendo. E envia os mensageiros. Jesus responde a ele e diz: realmente, o reino está sendo estabelecido. E ele conclui: mas bem-aventurado é o homem que não se escandaliza por mim, que não se escandaliza em mim. Eu confesso para você que até hoje eu não sei porque pessoas boas sofrem. Eu não sei porque pessoas boas morrem cedo. Eu não consigo entender como uma criança pode ser abusada. Eu não consigo entender essas coisas. Eu não consigo entender porque uma criança é espancada. Tem coisas que não dá para entender. Como é que bate-se um trem e muitas pessoas morrem? Como é que um avião cai e muitas pessoas morrem, são ceifadas? Como é que um prédio cai e milhares de pessoas são assassinadas num único dia? Tem coisas que não dá para entender. E essa era a dúvida de João. João viveu a maior bênção que poderia ter vivido. Foi considerado o maior profeta nascido de mulher. Anunciou a vinda do Messias. Ele batizou o Messias.
E agora, próximo da morte, ele não sabe o que está acontecendo. Ele não entende por que essas coisas acontecem. Eu, quando eu tinha 12 anos, isso praticamente 21 anos, a minha tia ficou doente de câncer. Eu só tinha 12 anos. Eu não sei por que uma pessoa tem que morrer cedo. Por quase 21 anos, todos os dias, eu perguntava para Deus: aonde você estava o dia que a minha tia morreu? Essa é a pergunta que as pessoas fazem quando alguém morre. Essa é a pergunta que nós fazemos quando nós estamos próximo da morte. E durante 21 anos, esta foi a pergunta que eu fiz para Deus todos os dias. Todos os dias eu perguntava: Deus, onde você estava o dia que minha tia morreu? E agora, no momento que eu estou vivendo, eu fazia a mesma pergunta para Deus: Deus, aonde o Senhor está? E passado 21 anos, eu agora próximo de morrer, Deus me respondeu. Escutei um pastor dar um testemunho do seu filho também pequeno, que estava com câncer, e eles oraram, fizeram vigílias, ungiram, fizeram campanhas, as igrejas se levantaram, e o filho dele morreu. E aí, em determinado momento, ele com muita ira, ele estava com muito ódio no coração, ele fez essa pergunta para Deus, ele testemunhando a vida dele, ele falou: Deus, aonde você estava quando o meu filho morreu? E Deus respondeu para ele, e esta palavra entrou no meu coração, porque tem horas que não basta apenas dizer que tudo coopera. Essa é uma palavra que eu tenho como rema: tudo coopera para o bem daqueles que louvam e adoram ao Senhor. Mas isso não bastava numa situação dessa, isso não bastou para João Batista, isso não bastou para o que eu estava vivendo. Passei 21 anos falando: Deus, aonde o Senhor estava? E depois de alguns anos, Deus disse que me daria um dom muito grande de curar muitas pessoas. As coisas não batem, as coisas não... E a minha pergunta era: aonde o Senhor estava? Essa é a pergunta de João Batista, é a minha, e provavelmente já pode ter sido a sua. Mas quando aquele pastor perguntou para Deus, Deus respondeu para ele, e por intermédio do seu testemunho respondeu ao meu coração. Deus falou para ele: eu estava no mesmo lugar quando o meu filho estava morrendo. Deus respondeu, deixou bem claro, isso entrou no meu coração, e eu espero que entre no seu coração essa noite. Porque se tem algo na sua vida que você não entende, se tem algo na sua vida que você não compreende, se tem algo na sua vida que não tem uma resposta, por que aconteceu, por que está acontecendo, por que vai acontecer? Aquele pai que perdeu o seu filho com uma doença terrível, ainda muito pequeno, Deus respondeu: quando o seu filho morreu, eu estava no mesmo lugar onde o meu filho morreu. Da mesma forma que Deus viu aquela criança morrer, Deus também viu o seu filho, o seu único filho morrer. Você realmente quer uma bênção sem medidas? Porque isso não é para qualquer um. Toda vez que for falar sobre bênção sem medidas, só tem um texto para falar sobre isso. Na verdade, 2. Só existem 2 textos que falam sobre isso. O que nós estamos cansados de ler, já lemos várias vezes, temos como rema, temos como promessa, é esse de Isaac. Este é o primeiro texto que fala: sem medidas, 100 vezes mais. Então essa não é qualquer tipo de bênção. Essa não é uma bênção para qualquer pessoa. É para uma bênção, é para uma pessoa que entende as coisas de Deus. Eu gostaria que você abrisse outra passagem na Bíblia. Mateus 19, 21. Desculpa. Desculpa eu
perdi o texto. Então, eu vou falar sobre ele, a gente não vai ler. Mas é um texto muito conhecido também. Pode ser que você nem percebeu que fala sobre 100 vezes mais, 100 medidas. Tem um certo jovem que foi procurar Jesus. E quando ele chega para falar com Jesus, é o jovem rico. Todos conhecem a história aqui do jovem rico. Ele chega para conversar com Jesus e ele fala: o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus fala: você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás. Os mandamentos? Conheço todos os mandamentos desde a minha infância. E aí Jesus diz para ele: só te falta uma coisa então para você ter a vida eterna. Jesus diz para ele: vende tudo o que você tem e me segue. Diga: vem e me segue. E aquele jovem, nós sabemos a história que ele saiu triste, porque ele tinha muitos bens. E as pessoas acham que aquele jovem não foi com Jesus, não seguiu Jesus, porque ele era muito rico. Mas a verdade não é essa. Porque quando você continua o texto ali, Jesus muda totalmente o assunto. Jesus começa a falar de vida eterna, Jesus começa a falar de recompensa, e Jesus fala: aquele que deixar pai e mãe, aquele que abrir mão dessas coisas, eu darei 100 medidas, agora, e depois a vida eterna. Jesus está falando ali sobre vida abundante, sem medida, 100 vezes mais, e a vida eterna. Só que aquele jovem, sabe por que ele não seguiu Jesus? Não foi porque ele tinha que vender tudo e seguir Jesus. É que ele entendeu o que Jesus ia fazer. Ele entendeu o que estava acontecendo. Sabe o que fala logo depois desse jovem rico na Bíblia? Vai falar sobre a morte e ressurreição de Jesus. Então não é um simples texto falando sobre simplesmente deixar o que você tem. Está falando sobre deixar o que você tem, deixar pai e mãe, deixar a sua casa, deixar as suas riquezas, deixar tudo para trás e seguir Jesus. Vem e me segue. Agora você sabe que a recompensa, Jesus tinha falado, e Jesus falou várias vezes, que aqueles que seguissem a Jesus teriam muitas bênçãos. E ali no texto, quando ele continua, ele fala: se aquele jovem tivesse me seguido, tivesse dado tudo o que ele tinha e me seguido, ele teria 100 vezes mais do que ele já teve. Aquele jovem, ele sabia a palavra, aquele jovem sabia os mandamentos, aquele jovem sabia que havia uma promessa do Messias, ele sabia que havia um estilo de vida de bênção e de vida eterna. Aquele jovem era muito rico, e uma pessoa que é muito rica, geralmente, ela não liga muito para dinheiro não. Quem liga muito para dinheiro é pobre, é miserável. E aquele jovem rico, ele entendeu que não era simplesmente pegar tudo e dar aos pobres, mas que ele teria que seguir a Jesus. Ele teria que obedecer essa palavra: vem e me segue. E a continuação do texto diz que Jesus começa a falar sobre a sua morte. Não existe uma bênção sem medidas para aqueles que não morreram. Sabe por que Isaac recebeu uma bênção sem medida? 100 vezes mais? Porque ele foi sacrificado. Se ele abrisse mão daquilo que ele tinha, ele receberia 100 vezes mais. Mas aquele jovem, ele não quis vem e me segue, toma a sua cruz e morre. É isso que as pessoas não querem. É isso que nós não queremos. Se você quer a bênção que está sobre a vida de Isaac, se você quer a herança de Abraão, do nosso pai na fé Abraão,
Se você quer a bênção, a herança de ter 100 medidas, de ter 100 vezes mais, é necessário morrer, ser sacrificado por Deus. Deus quer sacrificar a sua vida nesta noite. Você tem que abrir mão de tudo nessa noite e ouvir a palavra de Deus que diz: vem e me segue. Você quer essa bênção? Você quer realmente essa bênção sem medidas? Essa bênção 100 vezes mais? Que somente o filho de Abraão, Isaque, e os filhos na fé, aqueles que morrem e ressuscitam com Cristo Jesus, têm o direito de receber? Se você quer, então chegou a hora de você ouvir essa palavra e obedecer. Vem e me segue. Aquele jovem não quis. Aquele jovem não quis. Ele não quis obedecer. Agora, sabe o que impede nós de chegarmos a esse nível? De sermos realmente filhos na fé de Abraão, de tomarmos posse da bênção de Abraão e de sermos herdeiros de Abraão e co-herdeiros em Cristo, de termos um estilo de vida abençoada, de vida abençoada e vida eterna? É a competição. A única coisa que te impede de receber essa bênção é a competição. É essa briga de se vai ou não vai. É essa luta entre o seu eu, entre a sua carne, entre os outros que estão na carne. Essa luta, essa guerra que acontece na alma, que acontece no seu interior, que acontece com as pessoas que estão ao seu redor, ela te impede de receber essa bênção. Você vê o texto de Isaque que um pouquinho antes dele semear naquela mesma terra e naquele mesmo ano, colher 100 medidas, sabe o que é? Por 3, 4 vezes entrar em contenda com ele. Sabe o que ele fez? Saiu daquele lugar e foi para outro. Isaque, este posto não é seu, também não era do seu pai, é nosso. Iam lá, mentiam, caluniavam, tomavam os poços, enchiam os poços de entulho. Isaque simplesmente saía daquele lugar e ia para outro. Ele não entrava em lutas, ele não entrava em guerras, em competição, ele não entrava em fofocas, em murmuração. Ele simplesmente saía daquele lugar e ia para outro. Nós temos que sair do lugar da luta, do lugar da contenda. Nós temos que sair do lugar da guerra. Nós temos que sair do lugar da competição. Diga para a pessoa que está do seu lado: a competição não leva a lugar nenhum. Se você quer colher, você deve ir para uma terra de paz. Você tem que estar em paz. Você não pode abrir a sua boca para falar qualquer coisa. Você não deve abrir a sua boca para amaldiçoar. Você não deve ter maus pensamentos, deixar fluir na sua alma, do seu coração, pensamentos e sentimentos malignos. Você não deve entrar em contenda. Você não deve entrar em competição. Você não deve entrar em lutas, em guerras. Você tem que sair disso. Você tem que sair dessa terra. Você tem que sair desse nível. Caso você queira a bênção de Abraão. Caso você queira ser herdeiro e co-herdeiro. Caso você queira um estilo de vida que tenha vida e vida em abundância e vida eterna. A única coisa que te impede é essa luta, é essa competição. É quem pode, é quem não pode, é quem está certo, é quem está com razão. A hora que você abrir mão deste lugar, dessa terra, e ir para que Deus quer que você vá, para a terra de paz, você vai semear e vai colher. Não vai haver inimigos para roubar, não vai haver ataques, saques. Vai ser bênção sobre bênção, e vai ser colheita.
Amém? Quando nós vemos o caso de Jesus, e logo depois do caso, dessa conversa que ele tem com esse jovem rico, ele começa a falar da sua morte, da sua ressurreição. Os discípulos querem saber a recompensa. Os discípulos ficam sabendo da recompensa. Uma bênção sem medida, vida eterna. Só que logo em seguida eles ficarem sabendo das bênçãos, começa a competição. Você vê os textos, você vê que os discípulos eles estão caminhando atrás de Jesus e discutindo: quem é o melhor, quem é o maior, quem vai se assentar à destra do Pai, quem vai se assentar à esquerda. Chega-se ao ponto de uma das mães, então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido, um simples pedido. E ele disse: que queres? E ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? A competição começa a crescer tanto que os discípulos começam a influenciar os seus familiares. Não tem coisa pior, terrível, do que quando acontece uma luta, uma competição, e nós começamos a influenciar os nossos familiares. E uma das mães dos discípulos, ela é influenciada, e ela chega ao ponto de chegar a Jesus e falar: tudo bem, você vai morrer mesmo, né? Você vai morrer, mas posso te fazer um pedido? Um filho meu pode sentar do seu lado e o outro do lado esquerdo? São os pedidos. E eu tenho uma palavra para você: você não vai poder ficar com o meu carro, porque eu não tenho carro. Meu carro, que as pessoas pensam que é meu, não é meu, é da minha esposa. Então você não pode ficar com o meu carro. Se você quiser alguma outra coisa, pedir não ofende, eu não vou ficar ofendido. Mas a mãe deles chegou lá e pediu, simples, que eles possam se assentar, que eles possam ser os maiores, que eles possam ser os mais importantes, que eles possam ser os mais honrados. A competição, essa luta interior sua, essa luta com os irmãos, essa influência que nós colocamos sobre as pessoas é diabólica e te impede de receber a bênção de Deus. E Jesus ele dá a resposta bem simples. Ele não falou que não. Ele simplesmente falou assim: olha, você não sabe o que está pedindo. Porque na verdade ela estava pedindo para os 2 filhos morrerem. Ela falou que eles se assentem ao seu lado. Jesus falou: você não sabe o que pede. Por um acaso, pode vocês beber o cálice que eu vou beber? Por um acaso pode vocês serem batizados no batismo que eu serei batizado? E aí é só lembrar: Pai, afasta de mim esse cálice. E Jesus sendo batizado com o batismo das dores, para que nós pudéssemos ser abençoados, para que nós pudéssemos ter uma vida liberta e curada. Isso foi o que pediram. E Jesus não falou que não podiam. Mais para frente, Pedro, ele fala para Pedro, ele conversa com Pedro e ele deixa bem claro para Pedro. E ele fala: Pedro, para onde eu vou, você não está pronto para ir. Mas depois você irá. E Jesus está falando para ele sobre a cruz. E a Bíblia não relata, mas as histórias contam que Pedro também foi crucificado. E se nós olharmos, praticamente todos os discípulos foram crucificados ou tiveram uma morte de mártir. Porque se nós queremos a bênção, a herança de Abraão e sermos co-herdeiros em Cristo, só existe uma forma: morrer e nascer de novo. Você está disposto a pagar esse preço? Você está disposto a permitir que seu pai Abraão te sacrifique? Você está disposto
a abrir mão de tudo e atender a esse chamado, vem e me segue? Porque se você estiver disposto, Isaac e você, nós temos o direito de receber essa bênção, essa herança, sem medidas. O jovem rico teve a oportunidade, mas ele não quis abrir mão da sua vida. E a Bíblia é bem clara, ela diz: aquele que achar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida, aquele que der a sua vida, aquele que sacrificar a sua vida no altar de Abraão, aquele que morrer com Cristo, encontrará a sua vida. Só tem uma forma de ter vida, e não é simplesmente seguindo a Jesus, não é simplesmente frequentando uma igreja. Você vai ter que ter a coragem, crendo no Deus poderoso, que criou os céus e a terra, o Deus que chamou Abraão, que lhe fez promessas, de que Ele é o Deus que ressuscita até dos mortos. Porque Abraão é o primeiro homem que crê na ressurreição. Porque quando se fala dele como um herói da fé, diz que ele creu que mesmo que ele sacrificasse o seu filho, Deus era Deus para ressuscitar o seu filho. Se você está querendo uma vida nova, um estilo de vida profético e apostólico, como o nosso pastor tem ministrado, se você quer as bênçãos de Abraão, se você quer ser um abençoador, a herança e ser coerdeiro, só tem um jeito: você perder a sua vida. Hoje chegou o dia de você subir o monte, e por mais que você pense, olhe qual é a minha oferta, e você pergunte: cadê? Aonde está? Eu estou vendo a lenha, eu estou vendo a cruz. O que nós vamos sacrificar? E Abraão dizia: Deus proverá. Não pense que Isaac não foi sacrificado. Isaac não morreu, ele ressuscitou. Tanto é que Deus diz que eu jurei por mim mesmo que Abraão me daria o seu único filho. Não pense que não é necessário morrer para nascer de novo. Não pense que é necessário você perder a sua vida para achá-la. Como eu disse, não basta simplesmente andar com Jesus. Nós estamos vendo aqui o exemplo dos seus discípulos, e eles estão caminhando, e caminharam praticamente 3 anos e meio com Jesus. E qual dos discípulos morreram e nasceu de novo? Nós vimos que somente 2 pessoas a Bíblia cita sobre a bênção, a herança sem medidas e a vida eterna: o jovem Isaac e o jovem rico. Você escolhe qual deles você quer ser. Você escolhe se você quer ter a sua vida, ter o seu estilo de vida, ou se você quer perder a sua vida e achá-la em bênção, em plenitude. Mas nós vamos ver agora que 2 pessoas morreram com Jesus, e você pode ser um dos 2. Porque nós estamos vendo aqui os discípulos, eles brigando para ver quem era o melhor, quem é o maior. E nós vivemos um estilo de vida que é pura competição. Não é mais quem eu sou, é o que eu tenho. Não é mais ser, é ter. Você ainda quer a bênção de Abraão? Você ainda quer ser filho na fé de Abraão, herdeiro e co-herdeiro em Cristo? Você entendeu os 2 homens, os 2 jovens, o sacrifício de Isaac e o jovem rico, que deveria ter sacrificado, mas não sacrificou? Que deveria ter ouvido a palavra: vem e me segue, e ter ido para a cruz, mas não foi? Você está entendendo? Amém? Nós ainda não estamos num funeral. Amém? O sentimento é esse. Graças a Deus, porque pessoas precisam morrer. A igreja de Cristo tem que morrer para nascer a verdadeira. Você quer perder a sua vida? Se você perder, acha-la. E os discípulos competindo para saber quem era o maior, quem era o mais importante, quem era o mais amado. E como falamos, Pedro, ele chega
ele chega depois que Jesus ressuscitou. No período de 40 dias que Jesus ressuscitou e ficou na terra, depois ressurreto. Jesus diz para ele: olha, para onde eu fui você não pode ir, você não está pronto para ir. Mas vai chegar o dia em que você vai para a cruz. Então a cruz, morrer e nascer de novo, perder a sua vida para achá-la, tem a ver com um processo. Eu gosto muito dessa palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mostra um processo permanente e contínuo de libertação. Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é a vida que nós estamos querendo. Nós queremos nesta noite achar a minha vida. Eu quero achar a minha vida hoje. Jesus é o caminho, e com certeza todos que estão aqui, determinado dia especial, sobrenatural, um pastor, um evangelista, alguém fez um chamado e fez um apelo e disse: quem quer aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Você não consegue explicar, mas algo movia você, algo dizia dentro de você: eu quero. E você levantou a sua mão, você veio para frente, você entregou a sua vida a Jesus, e começou o caminho, o processo, o caminho. Quando você fez isso, esse ato profético, essa confissão pública, natural e espiritual, para que todo o universo, o princípio e o fim, pudesse ver, você se entregando, você aceitando, você começou o caminho. E alguns que estão aqui, estão no caminho, não importa quando, não importa quanto tempo, mas estão nesse processo, no começo. Outros estão no caminho, eu sou o caminho e a verdade. Alguns estão um passo além, estão na verdade, buscam na palavra, oram, têm intimidade com o verbo, com Deus, tem experiências, está caminhando, está conhecendo a verdade, está mudando, está recebendo bênçãos, promessas. É a verdade, mas a verdade não é tudo. Tem muitas pessoas que conhecem a verdade, mas não nasceram de novo. Não é porque você conhece a palavra, não é porque você tem experiência, não é porque Deus fala ao seu coração, não é porque quando você está em uma reunião, você sente a presença de Deus, a manifestação do Espírito Santo. Não é porque Deus está te guiando, não é porque o Espírito está te levando, não é porque você entrou no caminho e está conhecendo a verdade, e esta verdade está te libertando, que você já tem vida. Não significa que você tem vida. Não significa que você alcançou a vida na medida de 100 medidas, de 100 vezes mais, e da vida eterna. Muitas pessoas entram no caminho e param na verdade. Pedro foi um desse. Viu Jesus ser crucificado, negou, fugiu, foi resgatado, se tornou um grande apóstolo. Na sua primeira pregação, uma multidão se converteu, caminhou, e no final da sua vida, ele foi para a cruz. Eu quero dizer algo para vocês: tem muitos apóstolos que estão sobre o Brasil, sobre um território, sobre as nações, mas que ainda não têm vida. Ele tem a verdade, e muitos se contentam com a verdade. Você não pode se contentar com o caminho, com apenas se entregar e começar. Você não tem que se contentar somente com a verdade, com a revelação, com a palavra profética e apostólica. Você tem que chegar à vida, e a vida só está disponível para Isaac, para os filhos de Abraão, que deitam sobre o altar, para aqueles que vão à cruz e perdem a sua vida. É só na cruz que podemos encontrar a vida. É só lá na cruz que perdemos a nossa vida para podermos achá-la. Nós estamos falando sobre duas pessoas que morreram junto com Jesus. Nós vamos falar de uma pessoa, da pior pessoa que havia naquela época, a pessoa mais safada, mais pilantra. Provavelmente ele deve ter estuprado crianças, deve ter feito coisas horríveis, ter roubado, saqueado casas, matado mulheres. E ele estava do lado de Jesus.
Eu não estou falando do bandidinho bom. Eu não estou falando do malfeitor bom. Eu estou falando do maldito, que era tão maldito como o outro que estava do outro lado da cruz, como os que estavam crucificando, como os que estavam olhando, como nós que só vemos para a igreja e só ficamos olhando, sem fazer nada, sem estar no caminho, sem pregar a verdade. Não vai pensar que ele era mais maldito do que eu, não, do que você. Não vai pensar que ele era melhor ou pior do que a pessoa que estava do seu lado. As pessoas fazem tanta competição que tem o bandido bom e o bandido ruim. Tem você que é bom e o seu irmão que é ruim. Não existe competição para quem vai para a cruz. Todos que vão para a cruz merecem perder a sua vida, porque tiveram uma vida maldita. Nasceram do primeiro Adão, são herdeiros de Adão. Então tem o bandido, malfeitor, não fala a causa dele, só mostra o julgamento de Jesus. Mas para ele estar ali, morrendo daquele jeito, naquele dia, é porque ele era um dos piores homens daquela época. Ele não é diferente de um estuprador, de um assassino, de um ladrão de banco. Não é diferente de nenhum desses. Não tente competir com um bandido, porque você vai perder. Não tente competir com alguém bom, porque você vai perder. A competição só leva à maldição. Saia da terra da competição, automaticamente você deixou a terra da maldição. Quando você entra na terra da paz, vem a colheita, sem medidas. E aquele bandido, aquele pilantra que estava ali, ele reconheceu que Jesus era o Messias e que estava morrendo, perdendo a sua vida para dar para ele. E quando acontece a conversa, e ele fala, nem agora na sua morte, você consegue reconhecer Jesus? Nem agora que você está tendo uma morte tão terrível, você consegue reconhecer que você é ruim, que você é mau, e que este é bom, que está dando a sua vida por nós? E Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quantos querem ir para o paraíso? Todos nós, né? O difícil é passar pela morte. Todo mundo fala, para o céu todo mundo quer ir, mas morrer ninguém quer. O problema é que aquele bandido reconheceu isso no final da sua vida. Porque a morte em Cristo não tem a ver com a morte natural. Elas podem acontecer junto, como este bandido, que reconheceu e estava tendo uma morte física. E ao mesmo tempo entregou a sua alma, o seu espírito a Deus. E ele teve uma morte plena, completa, física, alma. E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe por quê? Porque ele passou pela cruz. Não basta morrer para ir para o céu. Tem que morrer pela cruz. Você quer morrer como bandido? É simples. Basta continuarmos esta vida medíocre, esta vida miserável, esta vida falsa, de caminho e de falsa verdade, de vem culto, vai culto, terminou culto eu vou embora, começou culto eu chego meia hora atrasado, quando dá eu vou, eu oferto o resto, a miséria, e colho miséria, estou sempre competindo, Quer morrer como ele? Como maldito? É fácil. Aí no último segundo da sua vida, no último suspiro, eu reconheço, eu quero morrer realmente em Cristo. Você pode morrer assim, e ir para a cruz, e achar a sua vida, nos últimos segundos de vida que te restarem, por causa de uma doença, por causa de uma maldição, por causa de uma perseguição, por causa de um acidente, por causa de um assassinato, por morte natural, não importa. O que mais tem é gente bandida como ele, que no último segundo tenta morrer a morte da cruz. Mas não se esqueça, é de cada dois um bandido não conseguiu. Pode ser que não seja a sua vez, né? Porque é um sim ou não, um sim ou não. Então, não espere a vida passar. Não espere chegar ao final da sua vida como esse bandido. Não espere chegar ao final da sua grande vida, da sua grande família, do seu grande comércio, da sua grande empresa. Não espere chegar ao final da sua vida como Pedro, que era um grande apóstolo, mas não encontrou a vida aqui. Encontrou na hora
da sua morte natural que ele encontrou a sua morte espiritual. Então não estamos falando de morte natural, caso seja uma escolha, uma opção sua, que você queira não fazer hoje, mas deixar para morrer no final da sua vida. Mas para quem quer hoje perder a sua vida e achá-la em Cristo como herdeiro e co-herdeiro e ter uma bênção sem medidas, existe outra forma. Sabe qual é outra pessoa que morreu com Jesus? Que foi para a cruz de Jesus, não para a cruz da maldição e da religião, mas para a cruz de Jesus. O bandido e o outro é João. Vocês já perceberam que quando Jesus ressuscita, Pedro chega para ele e fala: mas e esse? Pedro não aprende. Competiu e perdeu. Jesus morre e ressuscita ao terceiro dia, fica 40 dias na terra. E um pouco antes de Jesus ascender aos céus, ele está conversando com Jesus. Mas e esse que você ama mais? Que você compete? Sobre este daí que me ama mais do que os outros, que é João, se eu achar bem que ele não morra até que eu volte, ele não morre. E você percebeu que João, o discípulo que representa o amor por Deus, o amor pelo Messias, pela obra de Deus, você percebeu que ele foi o único dos 12 discípulos que ficou na crucificação com Jesus? Sabe por quê? Porque ele foi para a cruz com Jesus. Porque a cruz de Jesus não tem a ver com uma madeira, não tem a ver com um percurso, não tem a ver com pregos, não tem a ver com simplesmente a morte física. Mas João foi com ele, tomou a cruz, porque Jesus disse: se você não tomar a sua cruz e me seguir, você não é digno de mim, você não é digno de ser o meu discípulo. João, quando ouviu essa palavra, ele entendeu. Uns capítulos anteriores, Jesus está falando sobre a sua morte, e ele fala: e tem o seguinte, o que eu estou fazendo, convém que vocês façam. Jesus está falando de morrer na cruz, e eles estão falando: não, eu não, você não. E Jesus fala: não, olha, o que eu estou fazendo, convém que vocês façam. E ele fala: se vocês não fizerem, se você não tomar a sua cruz sobre você, e não me seguir, você não é digno de mim. E quando João ouviu isso, ele entendeu. E quando Jesus tomou a cruz, ele tomou junto. Porque o discípulo segue o mestre. O discípulo passa pelo que o mestre está passando. O discípulo sente o que o mestre está sentindo. O discípulo sofre quando o mestre está sofrendo. O discípulo se alegra quando o discipulador, quando o mestre se alegra. Vou fazer uma pergunta. Quando o pastor está triste, você se entristece? Quando o pastor está alegre, você se alegra? Quando o pastor vai viajar, você viaja junto? Você está em espírito e em verdade? Porque nós temos que tomar a cruz e seguir. E quando Jesus é condenado, toma sobre ele a cruz, percorre o caminho, chega à verdade, entrega a sua vida e recebe a sua vida. João foi junto. João é o único discípulo que está lá na cruz, que acompanhou a crucificação, que foi crucificado com Jesus. Quando ele morre, Jesus ressuscita e ele diz: se conver, se eu quiser que ele não morra até que eu volte, ele não morre, Pedro. Por que você está preocupado com ele? E aí se espalhou um boato: João não vai morrer. João não vai morrer. Jesus vai voltar logo, porque antes de João morrer, Jesus volta. Aí começam as fábulas, começam as enganações. Mas João é o único que morre farto de anos e de morte natural. Sabe por que ele morreu farto de anos e de morte natural? Porque ele já tinha morrido. O seu espírito já tinha sido entregue. Ele pegou a sua vida e perdeu, junto com o seu mestre. E ele recebeu a sua vida. Todos os outros discípulos foram mártires, morreram apedrejados, serrados, a maioria crucificado. Mas João morreu junto com Jesus. Tanto é que lá em Apocalipse, João está na ilha, está tendo a revelação das igrejas de Deus. Jesus diz para ele: sobe aqui.
Quando Jesus diz, sobe aqui, este é um símbolo, é uma metáfora para representar aqueles que morreram com Cristo e ressuscitaram com Cristo, com aqueles que têm vida e que não vão passar pela morte natural e nem a morte espiritual. Você está entendendo o que Deus está falando ao seu coração hoje? Não é mistério, não é fábulas. João não vai morrer, você tem que se matar. 3 meses depois que eu nasci, um pastor norte-americano levou quase 1000 pessoas ao suicídio. Não é sobre essas loucuras que nós estamos falando. Nós estamos falando de conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Nós estamos falando do caminho, da verdade e da vida. E da mesma forma que um dia um pastor levantou, fez um chamado, fez uma convocação, fez um apelo. Eu quero te convidar hoje a morrer. Eu quero te convidar a fazer uma confissão pública, a fazer um ato profético, a se levantar do seu lugar, vir aqui na frente e declarar que você está entregando a sua vida. Declarar que você ouviu a palavra, vem e me segue, e que você tomou a sua cruz, e que você está indo para a cruz, e que você vai entregar a sua vida, e que você vai achar a sua vida do jeito que Deus quer, como Isaac, filho de Abraão na fé, mensageiro da paz, do evangelho verdadeiro, daquele que tem a vida em abundância, sem medidas, e após essa vida, a vida eterna. No processo de levantar a sua mão e começar o caminho. Eu não sei se você está no processo que entrou pelo caminho e está passando pelas verdades, está conhecendo a verdade que vos liberta. Ou se você já entendeu esse processo, que é a verdade verdadeira, que nos liberta plenamente dessa vida, que é tomar a sua cruz e morrer em Cristo Jesus para receber uma nova vida. Eu não sei em qual etapa você está, eu não sei qual fase da sua vida você está, eu não sei como Deus está trabalhando a sua vida, se você está caminhando, se você está conhecendo a verdade, ou se você já tem consciência dessa verdade que vos liberta, que é ser sacrificado por Abraão, que é entregar a sua vida, perder a sua vida nas mãos de Deus, para encontrá-la. Então, da mesma forma que começou isso na sua vida, de você entrar em uma igreja ou estar em uma reunião, receber um chamado para se entregar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, como começou na sua vida, que possa ser um momento especial hoje, para terminar a sua vida natural, a sua vida carnal, a sua vida de competição, que possa ser para terminar e começar como filho verdadeiro e legítimo de Abraão, como bênção, como abençoador, para que todas as famílias sejam abençoadas, sem medidas, como herdeiro do Deus vivo. É um momento especial para você, é um momento especial para mim, como começou na minha vida, está terminando hoje. Da mesma forma que Deus pegou e enviou o seu único e unigênito Filho, gerado pelo Espírito, no ventre de Maria, Jesus chegou ao final e disse: Pai, está consumado, eu entrego o meu espírito, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Sinta-se à vontade,
como naquele primeiro dia, que foi voluntário, que foi algo que brotou do seu interior, que foi gerado pelo Espírito dentro de você, possa ser hoje, pelo caminho, pela verdade e pela vida, compreendido e revelado, para que você possa tomar a sua cruz e começar um processo do início, de com a sua cruz percorrer o caminho de Cristo, conhecer as verdades reveladas do Espírito de Deus e de se entregar nas mãos de Deus. Se você quiser sentar na sua cadeira, fique à vontade. Se você quiser permanecer de pé, fique à vontade. Se você quiser se ajoelhar no lugar que você está, fique à vontade. Mas você que quer ser herdeiro e co-herdeiro em Cristo, sem medidas, uma vida plena, abundante, e a garantia da vida eterna, saia do seu lugar e venha aqui para frente. Glórias a ti, meu Deus. Tudo que está acontecendo aqui nesse momento é profético. Nada do que eu falei veio de mim. Faz alguns meses que Deus tem trabalhado isso no meu coração. Faz quase um mês que eu tenho relutado para trazer essa palavra, porque é uma palavra muito forte, muito dura, uma palavra de morte, mas de vida e vida em abundância, para uma bênção tal, sem medidas. Esse ano eu faço 33 anos, em menos de um mês nós vamos estar subindo para Israel, e tudo que eu falei aqui é o que Deus tem falado ao meu coração. Não pensa que eu estou menos em agonia do que Jesus estava no jardim. Não pense que você deve estar em uma situação confortável, diferente da que Jesus estava no jardim. Agora, se vocês me perguntarem como é que faz para morrer e nascer de novo, esse é o tipo de pergunta do pastor que tinha um filho pequeno de câncer e que morreu. Eu não sei como, eu só sei que Deus está lá te esperando. Um grande mestre na época de Jesus, um dos mais sábios e um dos grandes mestres da época de Jesus, procurou ele à noite e perguntou sobre isso. Ele conhecia toda a palavra, o caminho, a verdade, e ele queria a vida. E ele falou: Jesus, mas eu sei que você é o filho, que o trono, que o reino estabelecido aqui agora, mas como é que eu faço para nascer de novo? Ele não sabia. A minha mente, a nossa mente não sabe, não entende. Mas Jesus deu uma dica para ele. Falou: é simples. É como o vento, deixa o vento te levar. Se um dia você levantou a sua mão, entregando a sua vida para Jesus, pode ter certeza que o vento vai soprar e ele vai te levar a este lugar de encontrar uma vida plena. E ele falou: o vento não se sabe de onde vem nem para onde vai. Nós não sabemos como começa, para onde vai, mas é o vento. Depois que Jesus morre e ressuscita e tem um encontro com seus discípulos, ele sopra sobre os discípulos, representando o nascimento, representando um novo tempo, representando a vida abundante e eterna. Que esta noite seja um marco para vocês. Que esta noite seja o divisor de águas. Que esta noite seja o soprar de um novo vento. O vento do Espírito sobre vocês. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus, aqui está, meu pai, o Marcos, o pó, que um dia vai voltar para o pó. Mas aqui também está os ouvidos que ouvem a tua palavra,
e que tem fé, que é filho de Abraão, o pai da fé, e pela fé, eu sou filho de Abraão, herdeiro, eu tomo posse das bênçãos de Abraão, eu sou herdeiro e co-herdeiro em Cristo. Senhor, eu tomei a minha cruz, e tenho percorrido um caminho novo, tenho conhecido verdades, meu Pai, que deixariam qualquer homem sábio louco e perturbado, mas nesta noite, eu entrego a minha vida ao Senhor. Senhor, muitas vezes eu desejei, e muitos desejam isso, mas muitos não estão prontos para tomar este cálice, muitos não estão prontos para serem batizados neste batismo, mas que o Senhor prepare, que o Senhor os leve a tomar este cálice, e a ser batizado, com o batismo de Jesus. Senhor, das suas últimas palavras, eu faço as minhas últimas palavras, ainda nesta vida, com muita agonia, dor, e sangrando, meu Pai, porque eu quero ser uma oferta de sangue ao Senhor, como o sangue de Abel que fala, como o sangue de Cristo, meu Pai, que testifica até hoje, como o sangue dos mártires que espera pelo julgamento final. Eu entrego o meu espírito nas suas mãos, Senhor, como um ato profético, como o vento que de onde vem não sei, e para onde vai também não sei, mas da mesma forma que o Senhor soprou sobre os discípulos, para um novo tempo, uma nova vida, Senhor, como um ato profético, eu sopro, meu Pai, das minhas entranhas, que não sei de onde vem, eu sopro sobre eles. Receba a vida. Você que abriu mão da sua vida, que perdeu a sua vida, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, ao reino de Deus, receba a sua vida verdadeira. Receba agora vida, 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 vida em abundância. Receba as bênçãos, a herança de Abraão sobre a sua vida, agora, em nome de Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou por mim e por você, por aquele que tomou as suas vidas em suas mãos e pode dizer: filho amado, a qual eu tenho muito prazer. Eu te recebo, eu recebo a sua vida hoje, como oferta, como sacrifício, ao Deus vivo. Receba a vida, receba a vida, 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 vida. Pode ter certeza, que ainda no período de 1 ano, você vai colher 100 medidas, ainda neste lugar, nesta terra, neste ano, você vai colher as bênçãos de Abraão, você vai ser herdeiro, um abençoador, você é bênção, você não era, mas é, a partir de agora, uma bênção, um abençoador. Aqueles que te amaldiçoarem, você não vai entrar em contendas, mas eles serão amaldiçoados. Por intermédio da sua vida, todas as famílias serão abençoadas. Não é à toa que eu estou te chamando, não é à toa que eu vou te levar a uma terra nova, não é à toa que você vai passar pelo batismo, vai tomar o cálice, o batismo de Cristo, porque eu vou te fazer semente bendita para esta geração e para as gerações futuras. Você crê? Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Só o Senhor é Deus, só Ele tem nas suas mãos o poder e a decisão da morte e da vida, e Ele decidiu
reinar sobre você. Vida, vida.